A maçonaria é uma fraternidade que se originou na Europa no final do século XVII. Ela é composta por homens que se reúnem em lojas e que trabalham para melhorar a si mesmos e a sociedade em geral. A maçonaria é envolta em mistério e muitos acreditam que há segredos guardados pela organização. Neste roteiro, vamos explorar alguns dos segredos mais conhecidos da maçonaria. A maçonaria é uma sociedade secreta? Muitas pessoas acreditam que a maçonaria é uma sociedade secreta, mas na realidade, ela não é uma organização secreta. A maçonaria tem suas regras, rituais e símbolos, mas todas as suas atividades são legais e estão abertas a qualquer pessoa que queira participar. A maçonaria é frequentemente rotulada como uma sociedade secreta, mas essa caracterização é amplamente imprecisa. A maçonaria é uma organização discreta, mas não secreta. Os maçons não escondem sua existência e muitos maçons usam joias maçônicas e anéis para mostrar sua filiação. As lojas maçônicas geralmente têm placas indicando sua presença e muitas vezes realizam eventos públicos, como festivais ou eventos de caridade. No entanto, a maçonaria tem um grau de sigilo em relação aos seus rituais e cerimônias. Isso é feito não porque a maçonaria tenha algo a esconder, mas porque os rituais são considerados sagrados e significativos para os membros. Além disso, a maçonaria exige que seus membros mantenham a confidencialidade sobre as discussões e os procedimentos que ocorrem dentro das lojas maçônicas. É importante notar que a maçonaria não é uma organização clandestina ou ilegal. É legal em muitos países e é regulada por leis específicas em cada localidade. A maçonaria é uma organização que valoriza a privacidade, mas não é uma organização secreta ou oculta. A maçonaria tem uma religião? A maçonaria não é uma religião, mas muitos de seus ensinamentos e rituais têm raízes religiosas. A maçonaria incentiva seus membros a terem uma crença em um ser superior, mas não exige que eles sigam uma religião específica. A maçonaria não é uma religião, nem exige que seus membros sigam uma religião específica. Em vez disso, a maçonaria é uma organização fraterna que valoriza a tolerância e a diversidade. A maçonaria aceita membros de todas as religiões e incentiva seus membros a buscar a verdade e a sabedoria dentro de suas próprias tradições religiosas. No entanto, a maçonaria tem uma forte dimensão espiritual. A organização incentiva seus membros a refletir sobre questões espirituais e filosóficas e a buscar a verdade e a sabedoria através da contemplação e do estudo. A maçonaria enfatiza a importância de uma crença em um ser supremo, que é geralmente descrito como um princípio ou força criativa que está por trás do universo. Os rituais maçônicos também contêm elementos religiosos, como referências à Bíblia e a outros textos sagrados. No entanto, esses elementos são simbólicos e não exigem que os membros tenham uma crença religiosa específica. Em vez disso, eles são projetados para ajudar os membros a refletir sobre questões espirituais e filosóficas de uma maneira que seja significativa para eles. Em resumo, a maçonaria não é uma religião e não exige que seus membros sigam uma religião específica. No entanto, a maçonaria tem uma forte dimensão espiritual e incentiva seus membros a buscar a verdade e a sabedoria em todas as áreas da vida, incluindo a espiritualidade. A maçonaria é uma organização satânica? Não há nada satânico na maçonaria. A organização promove valores éticos e morais, e incentiva seus membros a serem bons cidadãos e a ajudar os necessitados. Não, a maçonaria não é uma organização satânica. Esse é um mito que tem sido perpetuado por pessoas que têm pouca ou nenhuma compreensão da história ou dos princípios da maçonaria. A maçonaria é uma organização fraterna que valoriza a moralidade, a ética, a filantropia e a busca pela verdade e sabedoria. A maçonaria enfatiza a importância da crença em um ser supremo, que é geralmente descrito como um princípio ou força criativa que está por trás do universo. Isso está em contraste com o satanismo, que é uma religião que adora a figura de Satanás como um deus. Embora a maçonaria tenha sido associada a alguns rumores e teorias da conspiração ao longo dos anos, não há evidências concretas que sugiram que a maçonaria tenha qualquer envolvimento com atividades satânicas ou ocultas. A maioria desses rumores é baseada em mal-entendidos ou distorções dos rituais e tradições maçônicas. Em resumo, a maçonaria não é uma organização satânica e não tem nenhuma conexão com o satanismo. A maçonaria é uma organização fraterna que valoriza a moralidade, a ética, a filantropia e a busca pela verdade e sabedoria. A maçonaria é uma organização política? A maçonaria não é uma organização política. Ela não endossa partidos políticos ou candidatos. No entanto, a maçonaria incentiva seus membros a se envolverem na política e a trabalhar para melhorar a sociedade em geral. A maçonaria não é uma organização política, mas muitos maçons se envolvem em atividades políticas e sociais como indivíduos, fora do ambiente das lojas maçônicas.
A maçonaria como organização não toma posição em questões políticas ou partidárias e não apoia nenhum candidato político específico. Embora a maçonaria enfatize a importância da cidadania e do envolvimento comunitário, seus princípios são voltados para a moralidade, a ética e a busca pela verdade e sabedoria. A maçonaria incentiva seus membros a serem bons cidadãos, mas não direciona seus membros para nenhuma atividade política ou social específica. A maçonaria tem uma longa história de defesa dos valores democráticos e liberdades individuais, como a liberdade de expressão, de religião e de associação. No entanto, esses princípios são defendidos dentro dos limites legais e constitucionais de cada país ou região onde a maçonaria está presente. Em resumo, a maçonaria não é uma organização política, mas muitos de seus membros podem estar envolvidos em atividades políticas e sociais fora do ambiente das lojas maçônicas. A maçonaria incentiva seus membros a serem bons cidadãos, mas não apoia candidatos políticos específicos ou se envolve em atividades partidárias. O segredo maçônico. O segredo maçônico é um dos mais famosos mistérios da maçonaria. Os maçons são obrigados a manter em segredo alguns dos rituais e ensinamentos da organização. Isso é feito para preservar a integridade da organização e para proteger seus membros. O segredo maçônico é um aspecto importante da maçonaria que tem sido objeto de muita especulação e mal-entendido. O segredo maçônico refere-se ao conjunto de ensinamentos, rituais e símbolos que são transmitidos aos membros da maçonaria durante sua iniciação e progressão através dos graus maçônicos. Esses ensinamentos e rituais são projetados para ajudar os membros a se desenvolverem como indivíduos, a cultivar suas virtudes e a buscar a verdade e a sabedoria. O segredo maçônico também envolve a manutenção de confidencialidade em relação aos rituais e símbolos maçônicos, para preservar sua integridade e significado. Embora o segredo maçônico seja uma parte importante da maçonaria, não é um segredo em si mesmo. Muitos dos ensinamentos, rituais e símbolos maçônicos são amplamente conhecidos e podem ser encontrados em livros, na internet e em outros lugares. No entanto, a experiência da iniciação e progressão através dos graus maçônicos é considerada uma experiência pessoal e privada que não deve ser compartilhada com aqueles que não são membros da maçonaria. Além disso, a manutenção da confidencialidade em relação aos rituais e símbolos maçônicos é uma forma de garantir que esses elementos permaneçam significativos e relevantes para os membros da maçonaria. A confidencialidade também protege a privacidade dos membros da maçonaria e ajuda a garantir que a organização possa funcionar de forma eficaz e sem interferência externa. Em resumo, o segredo maçônico é um aspecto importante da maçonaria que envolve ensinamentos, rituais e símbolos transmitidos aos membros durante sua iniciação e progressão através dos graus maçônicos. Embora muitos desses elementos sejam amplamente conhecidos, a experiência da iniciação e a manutenção da confidencialidade são consideradas uma parte importante da prática maçônica. A palavra secreta. A palavra secreta é outro segredo da maçonaria. Acredita-se que os maçons usam uma palavra secreta para se identificar e reconhecer uns aos outros. No entanto, a palavra secreta não é usada para fins nefastos ou para identificar membros da organização em situações ilegais. A palavra secreta na maçonaria é um termo usado para se referir a uma palavra ou frase que é comunicada aos membros durante a cerimônia de iniciação em um dos graus maçônicos. Essa palavra ou frase é considerada um símbolo importante dentro da maçonaria e é usada para identificar um maçom como membro da organização. A palavra secreta é geralmente comunicada em um ambiente de privacidade, durante a cerimônia de iniciação em um dos graus maçônicos. A palavra é comunicada de forma oral e é acompanhada de instruções sobre como usá-la. É importante ressaltar que a palavra secreta não é um segredo em si mesmo e pode ser encontrada em livros e outras fontes. No entanto, a experiência de recebê-la durante a cerimônia de iniciação é considerada uma parte importante da prática maçônica. A palavra secreta é um símbolo importante dentro da maçonaria e é usada para identificar um maçom como membro da organização. Ao reconhecer a palavra secreta, um maçom pode confirmar a presença de outro maçom em um ambiente desconhecido ou em uma situação em que a identidade de um maçom precisa ser confirmada. É importante ressaltar que a palavra secreta é apenas uma parte da prática maçônica e não é um requisito para se tornar um maçom. A maçonaria é uma organização que valoriza a fraternidade, a moralidade e o desenvolvimento pessoal, e a palavra secreta é apenas um dos muitos símbolos e rituais que são usados para transmitir esses valores aos membros. Os graus maçônicos. A maçonaria é organizada em graus. Os membros da organização avançam de um grau para outro através de rituais e cerimônias. Cada grau tem suas próprias lições e ensinamentos. A maçonaria é uma organização fraternal que tem uma hierarquia de graus que os membros podem alcançar através da progressão em seu trabalho maçônico.
Existem vários sistemas de graus maçônicos ao redor do mundo, mas os mais comuns são os seguintes. Graus simbólicos. Os 3 primeiros graus maçônicos são conhecidos como graus simbólicos ou graus azuis. Eles são os seguintes. Aprendiz maçom, no primeiro grau, que representa o início da jornada maçônica e é simbolizado pela busca pela luz do conhecimento. Companheiro maçom, no segundo grau, que representa a continuação da busca pela luz, o aprimoramento das habilidades e a busca pela perfeição. Mestre maçom, no terceiro grau, que representa a plenitude do conhecimento e a realização da jornada. Graus capitulares. Os graus capitulares são uma série de graus maçônicos que se concentram na história e filosofia da maçonaria, especialmente no contexto do Antigo Testamento. Eles incluem os seguintes graus. Mestre Arco Real. Este grau é considerado uma continuação do grau de Mestre Maçom e é baseado na história da construção do Templo de Salomão. Maçom do Real Segredo. Este grau é centrado na história e filosofia da maçonaria, especialmente em relação à cabala e à alquimia. Mestre do Tabernáculo. Este grau é centrado na história do Tabernáculo, uma estrutura sagrada que aparece no Antigo Testamento. Graus filosóficos. Os graus filosóficos são uma série de graus maçônicos que se concentram em temas filosóficos, espirituais e simbólicos. Eles incluem os seguintes graus. Cavaleiro da Espada. Este grau é centrado no tema da luta contra o mal e é baseado em histórias das cruzadas. Príncipe do Real Segredo. Este grau é centrado na busca pelo conhecimento e na filosofia da luz. Soberano Príncipe Rosa Cruz. Este grau é centrado na busca pela iluminação espiritual e na compreensão da natureza divina. É importante ressaltar que a progressão através dos graus maçônicos não é obrigatória, e muitos maçons optam por permanecer em um determinado grau por toda a vida. Além disso, a numeração e a nomenclatura dos graus podem variar de acordo com a jurisdição e a loja maçônica. A pirâmide maçônica. Muitas pessoas acreditam que a maçonaria é organizada em uma pirâmide, com membros de graus mais altos controlando a organização. No entanto, isso não é verdade. A maçonaria é organizada de forma democrática, com todos os membros tendo direitos iguais. Não existe uma pirâmide maçônica ou como muitas pessoas acreditam. A maçonaria é uma organização fraternal que se baseia em uma estrutura de lojas locais, cada uma com sua própria governança e liderança. As lojas são autônomas e independentes, e não há uma hierarquia centralizada ou uma autoridade única que controle toda a organização. No entanto, existe uma hierarquia de graus na maçonaria, com membros que progridem através de uma série de graus para alcançar níveis mais elevados de conhecimento e entendimento. Esses graus são concedidos pelas lojas maçônicas e podem variar em número e nome de acordo com a jurisdição e a tradição específicas. A estrutura da maçonaria é geralmente representada como uma série de camadas ou círculos concêntricos, com os membros iniciantes na base e os membros mais experientes e graduados no topo. No entanto, essa estrutura não é hierárquica no sentido de que os membros mais graduados tenham autoridade ou controle sobre os membros mais novos ou menos graduados. Em resumo, não existe uma pirâmide maçônica ou uma hierarquia centralizada na maçonaria. A organização é baseada em lojas independentes e autônomas, com membros que progridem através de uma série de graus para alcançar níveis mais elevados de conhecimento e entendimento. O compasso e a régua. O compasso e a régua são dois dos símbolos mais conhecidos da maçonaria. Eles representam a busca do maçom pelo equilíbrio e pela harmonia. O compasso representa o espírito e a régua representa a razão. Juntos, eles representam a busca pela unidade e equilíbrio entre esses dois aspectos da vida. O compasso e a régua são dois dos símbolos mais importantes e significativos da maçonaria. Eles representam valores e ideais importantes que são enfatizados na filosofia maçônica. O compasso é um símbolo de limitação e contenção, representando a necessidade de manter nossos desejos e paixões sob controle. Ele também simboliza a ideia de que devemos nos esforçar para alcançar a perfeição e a excelência em tudo o que fazemos. Já a régua é um símbolo de retidão e justiça, representando a necessidade de agir com equidade e imparcialidade em nossas interações com os outros. Ela também simboliza a ideia de que devemos nos esforçar para viver de acordo com padrões elevados de ética e moralidade. Juntas, a régua e o compasso representam o equilíbrio entre a razão e a emoção, o espírito e a matéria, a moralidade e a ética. Esses símbolos são frequentemente usados na maçonaria em rituais, cerimônias e emblemas para enfatizar a importância desses valores na vida de um maçom. É importante lembrar que a interpretação desses símbolos pode variar de acordo com a tradição e a jurisdição maçônicas, e que o significado de cada símbolo pode ser influenciado pela experiência e perspectiva individual de cada maçom. O avental maçônico. O avental maçônico é um símbolo importante na maçonaria.
Ele é usado pelos membros da organização durante as cerimônias e representa a pureza e a inocência. Cada avental é único e possui sua própria simbologia. O avental maçônico é um dos símbolos mais importantes e distintivos da maçonaria. Ele é usado pelos membros durante as reuniões e cerimônias maçônicas, e representa a importância do trabalho manual e a dignidade do trabalho. O avental é feito de couro branco ou outro material resistente e é decorado com símbolos e emblemas que representam diferentes aspectos da filosofia maçônica. Cada loja maçônica pode ter seu próprio estilo de avental, com variações no design e nos emblemas utilizados. O uso do avental tem origem na tradição da maçonaria operativa, que era composta por pedreiros e construtores que usavam aventais em seu trabalho diário. Com o tempo, a maçonaria se tornou mais filosófica e simbólica, e o avental passou a ser utilizado como um símbolo de trabalho, dedicação e compromisso com a filosofia maçônica. O avental é frequentemente apresentado a um novo membro durante sua cerimônia de iniciação e é considerado uma honra e um privilégio usá-lo. Ele também pode ser utilizado em eventos e ocasiões especiais, como em cerimônias de elevação a graus mais altos na hierarquia maçônica ou em funerais de membros falecidos. Em resumo, o avental maçônico é um símbolo importante da maçonaria, representando o trabalho, a dedicação e o compromisso com a filosofia maçônica. Ele é usado pelos membros durante as reuniões e cerimônias e é decorado com símbolos que representam diferentes aspectos da filosofia maçônica. O Grande Arquiteto do Universo. O Grande Arquiteto do Universo é uma referência que os maçons fazem a um ser supremo. A crença no Grande Arquiteto é uma das poucas exigências da maçonaria, mas a organização não prescreve nenhuma religião específica. O Grande Arquiteto do Universo é um conceito fundamental na maçonaria e é uma referência ao Criador ou Arquiteto do Universo. Embora a maçonaria não seja uma religião, ela reconhece a existência de um ser supremo e encoraja seus membros a acreditarem em um poder superior. O termo o Grande Arquiteto do Universo é uma maneira genérica de se referir a essa força criativa e é usado para incluir todas as crenças religiosas e filosóficas dos membros da maçonaria. É importante lembrar que cada maçom é livre para interpretar o Grande Arquiteto do Universo à sua própria maneira e de acordo com suas crenças pessoais. Na maçonaria, a referência ao Grande Arquiteto do Universo é frequentemente utilizada em rituais, cerimônias e emblemas, como uma forma de lembrar os membros da importância da espiritualidade, da moralidade e da ética na vida de um maçom. Embora o Grande Arquiteto do Universo seja um conceito central na maçonaria, é importante lembrar que a organização não exige que seus membros pertençam a uma religião específica ou sigam uma doutrina religiosa particular. A maçonaria valoriza a diversidade e a tolerância religiosa, reconhecendo que cada indivíduo tem sua própria compreensão da espiritualidade e da fé. Os mistérios da maçonaria. Os mistérios da maçonaria são um assunto controverso. Muitos acreditam que a organização guarda segredos antigos, como a localização do Santo Graal ou da Arca da Aliança. No entanto, essas teorias são amplamente consideradas como lendas urbanas. A maçonaria é uma organização fraternal que valoriza a educação, a filosofia e a moralidade. Embora a maçonaria tenha sido alvo de muitos mitos e teorias da conspiração, ela não é uma sociedade secreta e muitas de suas práticas e ensinamentos são amplamente conhecidos e divulgados. No entanto, há alguns aspectos da maçonaria que são reservados apenas para seus membros, como as cerimônias de iniciação, as palavras e os sinais de reconhecimento, e as informações sobre a estrutura organizacional da organização. Esses aspectos são mantidos em sigilo para preservar a experiência e a integridade das cerimônias e dos rituais. Além disso, a maçonaria é conhecida por seus simbolismos e alegorias, que muitas vezes são interpretados de forma subjetiva e pessoal pelos membros. Esses símbolos e alegorias têm uma variedade de significados e propósitos, incluindo o desenvolvimento pessoal, a reflexão filosófica e a transmissão de valores éticos e morais. Por fim, a maçonaria tem uma longa e rica história, com muitas lendas e mitos associados à sua origem e práticas. Embora a origem exata da maçonaria seja incerta, ela tem suas raízes na maçonaria operativa, uma sociedade de pedreiros e construtores que trabalhavam na Idade Média. A partir daí, a maçonaria evoluiu para uma organização filosófica e fraterna, com uma forte ênfase na moralidade e na educação. Em resumo, embora a maçonaria não seja uma sociedade secreta, há alguns aspectos de suas práticas e ensinamentos que são mantidos em sigilo. Além disso, a maçonaria é conhecida por seus simbolismos e alegorias, que muitas vezes são interpretados de forma subjetiva pelos membros. A história da maçonaria é rica em lendas e mitos, mas sua origem pode ser traçada até a maçonaria operativa da Idade Média. O simbolismo da maçonaria. A maçonaria é rica em simbolismo. Os símbolos maçônicos representam conceitos abstratos, como a sabedoria, a força e a beleza.
Os maçons usam esses símbolos para expressar seus ensinamentos e ideias. A maçonaria é uma sociedade discreta que possui uma série de símbolos e rituais que são utilizados como ferramentas para transmitir ensinamentos e valores. Esses símbolos são usados para representar conceitos abstratos, ideias e valores éticos que são importantes para os maçons. Alguns dos símbolos mais comuns da maçonaria incluem o compasso e a esquadro. Esses símbolos representam a busca pela harmonia entre razão e emoção, e também simbolizam a busca pela perfeição. A estrela de 5 pontas representa os 5 sentidos humanos e os 5 dedos de cada mão, que são usados para realizar ações virtuosas. O delta luminoso representa a sabedoria divina. O olho que tudo vê simboliza a onisciência de Deus e a vigilância constante da consciência humana. A pedra bruta simboliza o trabalho e o esforço necessários para alcançar a perfeição. O Templo de Salomão representa a busca pela sabedoria e a construção de um mundo melhor. Esses símbolos são interpretados de maneira diferente pelos maçons, dependendo da tradição e da interpretação de cada loja. Eles também são usados em diferentes rituais, que têm como objetivo transmitir valores éticos e morais para seus membros. Em resumo, o simbolismo da maçonaria é complexo e multifacetado, mas geralmente enfatiza a busca pela sabedoria, aperfeiçoamento moral e a construção de um mundo melhor através do trabalho conjunto e da harmonia entre os seres humanos. A maçonaria e a história. A maçonaria desempenhou um papel importante na história. Muitos líderes políticos e militares famosos foram maçons, incluindo George Washington, Benjamin Franklin e Winston Churchill. A maçonaria também foi acusada de ter desempenhado um papel na Revolução Francesa e em outras revoluções. A maçonaria tem uma longa história que remonta ao final da Idade Média e ao início da Era Moderna. Sua história está intimamente ligada à história da Europa Ocidental e, posteriormente, às Américas, onde a maçonaria se tornou particularmente popular no século XVIII e XIX. Os primeiros registros escritos que mencionam a maçonaria datam do início do século XVII na Inglaterra, onde as primeiras lojas maçônicas foram formadas. Acredita-se que a maçonaria tenha se originado de guildas de pedreiros medievais que usavam símbolos e rituais para transmitir conhecimentos e técnicas de construção. A maçonaria rapidamente se espalhou pela Europa, com a fundação de lojas em toda a França, Alemanha e outras partes do continente. No final do século XVIII, a maçonaria também chegou às Américas, onde se tornou particularmente popular entre os líderes políticos e intelectuais da época. Durante os séculos XVIII e XIX, a maçonaria desempenhou um papel importante na disseminação de ideias iluministas e na promoção de valores como a liberdade, a igualdade e a fraternidade. A maçonaria também foi fundamental no apoio à independência dos Estados Unidos e na luta pela abolição da escravatura. No século XX, a maçonaria continuou a se expandir, tornando-se especialmente influente em países como o Reino Unido, França e Brasil. No entanto, também enfrentou períodos de perseguição e repressão, particularmente durante os regimes autoritários do século XX em países como a Alemanha nazista e a União Soviética. Hoje, a maçonaria é uma organização internacional que continua a desempenhar um papel importante na vida social, política e cultural de muitos países ao redor do mundo. Embora a maçonaria seja muitas vezes vista como uma sociedade secreta, ela também se tornou mais aberta e transparente nos últimos anos, com muitas lojas permitindo a entrada de membros do público em seus templos para aprender mais sobre a organização e seus valores. A maçonaria e a cultura popular. A maçonaria tem sido uma fonte de inspiração para a cultura popular. Muitos filmes e romances incluem personagens maçônicos ou referências à organização. Alguns exemplos incluem O Código da Vinci e O Poderoso Chefão. A maçonaria tem uma história muito rica e diversificada, e tem sido influenciada pela cultura popular em muitas maneiras. A maçonaria é uma fraternidade que tem suas raízes na Idade Média, e muitas das suas tradições e símbolos têm origem na cultura popular da época. Por exemplo, o uso de aventais e luvas pelos membros da maçonaria tem suas raízes em antigas tradições de ofícios manuais, como carpintaria e construção civil. Além disso, muitos dos símbolos da maçonaria, como o compasso e o esquadro, têm suas origens em tradições de construção e arquitetura. A maçonaria também tem influenciado a cultura popular em muitas maneiras. Por exemplo, a maçonaria tem sido referenciada em muitas obras literárias e cinematográficas, incluindo os romances de Dan Brown e filmes como O Código da Vinci. Além disso, muitos líderes e figuras importantes da história foram membros da maçonaria, incluindo George Washington, Benjamin Franklin e Winston Churchill. No entanto, a maçonaria também tem sido objeto de muitos mitos e equívocos na cultura popular. Algumas pessoas acreditam que a maçonaria é uma sociedade secreta que controla o mundo, ou que está envolvida em conspirações obscuras.
Na realidade, a maçonaria é uma fraternidade que se concentra em valores como fraternidade, igualdade e liberdade, e que tem como objetivo promover o bem-estar da humanidade através da educação e da filantropia. A maçonaria no mundo moderno. A maçonaria ainda é uma organização ativa no mundo moderno. Embora a organização tenha perdido parte de sua influência nos últimos anos, muitos membros continuam a trabalhar para melhorar a si mesmos e a sociedade em geral. A maçonaria continua a existir e a se desenvolver no mundo moderno, embora sua influência e importância variem de país para país. A fraternidade maçônica é uma organização que atrai homens de diferentes origens e profissões, e muitos líderes e figuras proeminentes da sociedade ainda são membros. Nos países ocidentais, a maçonaria tem experimentado um declínio no número de membros nas últimas décadas, em parte devido a mudanças na sociedade e ao surgimento de outras organizações e movimentos sociais. No entanto, a maçonaria ainda é uma presença significativa em muitos países, especialmente em algumas nações europeias e latino-americanas. A maçonaria moderna tem adotado uma abordagem mais aberta e inclusiva em relação à sua membresia, e muitas lojas maçônicas agora aceitam membros de diferentes raças, etnias e religiões. A fraternidade também tem se adaptado às mudanças na sociedade, com ênfase na filantropia e na caridade, além de enfatizar a importância da educação e da reflexão pessoal. No entanto, a maçonaria ainda é frequentemente alvo de críticas e suspeitas por parte de alguns grupos e indivíduos que a consideram uma organização secreta e exclusiva, com interesses ocultos e agendas misteriosas. Essas percepções são muitas vezes baseadas em equívocos e mitos sobre a natureza e os objetivos da maçonaria, e não refletem a realidade da fraternidade moderna. A maçonaria e a igualdade. A maçonaria sempre defendeu a igualdade. A organização tem sido uma força para a mudança social e tem trabalhado para promover a igualdade entre todas as pessoas, independentemente de sua raça, religião ou status social. A maçonaria é uma organização que tem entre seus valores fundamentais a igualdade entre seus membros. Isso significa que, dentro das lojas maçônicas, os membros são tratados como iguais, independentemente de sua posição social, econômica ou profissional fora da organização. A fraternidade maçônica defende a ideia de que todos os seres humanos são iguais em dignidade e direitos, e que devem ser tratados com respeito e justiça. Esse compromisso com a igualdade é refletido em muitos aspectos da organização, como a abertura para a admissão de homens de diferentes origens e culturas, e a proibição de discussões políticas ou religiosas que possam gerar divisões ou conflitos entre os membros. Além disso, a maçonaria tem sido uma defensora da igualdade social e política ao longo de sua história. Muitos membros da maçonaria têm participado de movimentos e campanhas em favor dos direitos civis, da liberdade de expressão e da justiça social. No entanto, a maçonaria também é criticada por alguns grupos por ser uma organização exclusiva, que apenas aceita homens e que pode favorecer seus próprios membros em detrimento de outros. A maçonaria tem tentado se adaptar a essas críticas, abrindo suas portas para a admissão de mulheres e trabalhando para ser mais transparente e inclusiva em relação à sociedade em geral. A maçonaria e a caridade. A maçonaria tem uma longa história de trabalho em caridade. A organização tem contribuído para muitas causas dignas ao longo dos anos, incluindo a luta contra a pobreza e a promoção da educação. A maçonaria tem entre seus valores a filantropia e a caridade. A fraternidade maçônica entende que é responsabilidade de seus membros ajudar aqueles que estão em necessidade e trabalhar para melhorar a sociedade em geral. Essa tradição de caridade e filantropia tem sido uma parte importante da maçonaria desde sua fundação, e é uma das maneiras pelas quais a organização busca colocar em prática seus valores. A maçonaria tem uma longa tradição de realizar ações filantrópicas, apoiando instituições de caridade, hospitais e outras organizações sem fins lucrativos. Além disso, muitas lojas maçônicas trabalham em projetos sociais e comunitários, como doações de alimentos e roupas, assistência a idosos, ajuda a pessoas em situação de rua, entre outros. A filantropia e a caridade são consideradas uma forma de ajudar os necessitados e também de tornar a sociedade como um todo melhor. Os maçons acreditam que ajudar aqueles que estão em necessidade é uma maneira de contribuir para um mundo melhor e mais justo. No entanto, é importante ressaltar que a filantropia e a caridade na maçonaria são realizadas de forma discreta e sem a intenção de chamar atenção para a organização ou seus membros. A maçonaria valoriza a modéstia e o anonimato em relação às suas ações de caridade, buscando ajudar de maneira efetiva e discreta aqueles que necessitam, sem se promover publicamente. Em resumo, a maçonaria tem um compromisso com a caridade e a filantropia, trabalhando para ajudar aqueles que estão em necessidade e tornar a sociedade como um todo melhor e mais justa. A maçonaria e a fraternidade. A maçonaria é uma fraternidade.
Os membros da organização são unidos por um senso de camaradagem e um desejo de melhorar a si mesmos e o mundo ao seu redor. A maçonaria incentiva seus membros a se apoiarem mutuamente e a trabalharem juntos. A fraternidade é um dos valores fundamentais da maçonaria. A maçonaria entende que a fraternidade é a base de sua organização e que a união e o respeito entre seus membros são fundamentais para a realização de seus objetivos. A fraternidade na maçonaria é uma relação de igualdade, solidariedade e amizade entre seus membros. A organização se baseia na ideia de que todos os homens são irmãos e que devem trabalhar juntos em busca do bem comum. Essa fraternidade é construída através do diálogo, da compreensão, do respeito mútuo e da ajuda recíproca. A fraternidade na maçonaria não é apenas uma relação entre os membros dentro da organização, mas também se estende para além de suas fronteiras. A maçonaria defende a ideia de que todos os homens são irmãos, independentemente de suas diferenças culturais, religiosas ou políticas, e que devem trabalhar juntos em busca de um mundo melhor e mais justo. A fraternidade na maçonaria também é construída através da prática da caridade e da filantropia. A organização entende que ajudar aqueles que estão em necessidade é uma forma de demonstrar a fraternidade e a solidariedade entre os homens. Porém, é importante destacar que a fraternidade na maçonaria não é uma relação ingênua ou superficial. A organização reconhece as diferenças entre seus membros e não busca criar uma utopia igualitária. Pelo contrário, a maçonaria valoriza a diversidade e a diferença, entendendo que é através do diálogo e do respeito mútuo que se constrói a verdadeira fraternidade. Em resumo, a fraternidade é um valor fundamental na maçonaria, baseado na ideia de igualdade, solidariedade e amizade entre seus membros, e na busca de um mundo melhor e mais justo. A maçonaria e o desenvolvimento pessoal. A maçonaria é uma organização que valoriza o desenvolvimento pessoal. Os membros são incentivados a melhorar a si mesmos e a buscar conhecimento e sabedoria. Através de rituais e ensinamentos, a maçonaria ajuda seus membros a se tornarem pessoas melhores. A maçonaria tem como um de seus objetivos o desenvolvimento pessoal de seus membros. A organização entende que a busca pelo aprimoramento pessoal é uma forma de contribuir para a construção de uma sociedade melhor e mais justa. A maçonaria oferece aos seus membros uma série de ferramentas e recursos que podem ajudá-los em sua jornada de desenvolvimento pessoal. Entre eles estão os rituais, as cerimônias, as palestras e os estudos em grupo, que buscam promover reflexões sobre valores morais, éticos e espirituais. Além disso, a maçonaria valoriza a educação e o conhecimento, incentivando seus membros a buscar o aprendizado constante e aprimoramento pessoal em diversas áreas do conhecimento, como história, filosofia, arte, ciência e cultura. A maçonaria também enfatiza a importância da autodisciplina, do autocontrole e da autotransformação para o desenvolvimento pessoal. Os maçons são encorajados a identificar suas fraquezas e trabalhar para superá-las, aprimorando suas habilidades e competências. Outro aspecto importante do desenvolvimento pessoal na maçonaria é o trabalho em equipe e a colaboração mútua entre os membros. A organização valoriza a ideia de que, juntos, é possível alcançar objetivos maiores e mais complexos. Em resumo, a maçonaria valoriza o desenvolvimento pessoal de seus membros, oferecendo ferramentas e recursos que podem ajudá-los em sua jornada de autotransformação. A organização enfatiza a importância da educação, do conhecimento, da autodisciplina, do trabalho em equipe e da colaboração mútua para o aprimoramento pessoal e a construção de uma sociedade melhor e mais justa. Os graus da maçonaria. A maçonaria é dividida em graus, cada um dos quais representa um estágio na jornada do maçom em busca da sabedoria e da verdade. Existem 3 graus básicos: aprendiz, companheiro e mestre maçom. Além desses, existem muitos outros graus, incluindo os graus filosóficos e esotéricos. A maçonaria é organizada em graus que representam etapas no processo de aprendizado e aprimoramento pessoal dos seus membros. Existem diferentes sistemas de graus maçônicos, mas o mais comum é o sistema de 3 graus simbólicos: aprendiz, companheiro e mestre. Aprendiz. O primeiro grau da maçonaria é o de aprendiz. Ele representa o início da jornada maçônica e é reservado para os novos membros que ingressam na organização. Durante este período, o aprendiz é iniciado nos princípios da maçonaria, recebe ensinamentos sobre moralidade, ética e valores universais, além de ser orientado a desenvolver habilidades para melhorar a si mesmo e contribuir para a sociedade. Companheiro. O segundo grau é o de companheiro, que representa uma fase intermediária na jornada maçônica. O companheiro aprofunda seus conhecimentos e habilidades, com o objetivo de se tornar um mestre maçom. Durante este período, o companheiro aprende a trabalhar com as ferramentas simbólicas da maçonaria, representando o trabalho manual e intelectual para aprimorar-se e ajudar a humanidade. Mestre.
O terceiro grau é o de mestre, que representa o ápice da jornada maçônica. O mestre representa a autoridade e a sabedoria conquistada ao longo de sua jornada maçônica. Ele tem a responsabilidade de orientar e auxiliar os membros mais jovens da organização e, juntamente com eles, continuar na busca por conhecimento e aperfeiçoamento. Além desses graus simbólicos, existem diversos outros graus maçônicos, que variam de acordo com o sistema adotado em cada país ou região. Esses graus adicionais são normalmente reservados para os membros mais experientes e representam um aprofundamento ainda maior nos ensinamentos e práticas maçônicas. Em resumo, a maçonaria é organizada em graus que representam etapas no processo de aprendizado e aprimoramento pessoal de seus membros, sendo os graus simbólicos os mais conhecidos e representando o início, o meio e o ápice da jornada maçônica. A maçonaria e a política. Embora a maçonaria não seja uma organização política, muitos maçons se envolvem na política. Muitos líderes políticos influentes foram membros da maçonaria, e a organização tem sido acusada de ter uma agenda política secreta. No entanto, a maçonaria não toma posições políticas oficiais e não endossa candidatos ou partidos políticos. A maçonaria não é uma organização política, não tem afiliação ou compromisso com nenhum partido político, e não se envolve em questões políticas partidárias. No entanto, a maçonaria tem valores e princípios que são relevantes para a política e para a vida em sociedade, como a liberdade, a igualdade, a fraternidade, a tolerância e o respeito mútuo. Por isso, a maçonaria tem um papel relevante na promoção de valores que são importantes para o desenvolvimento de uma sociedade democrática, justa e livre. Muitos dos fundadores da democracia moderna eram maçons, e a organização tem uma longa história de defesa dos direitos humanos, da liberdade de expressão e de pensamento, da igualdade e da justiça social. A maçonaria não tem uma posição política oficial, e os maçons são livres para terem suas próprias convicções políticas. No entanto, a organização defende que seus membros devem agir sempre com ética e integridade, e que devem trabalhar para o bem comum, sem interesses pessoais ou partidários. A maçonaria incentiva seus membros a participar da vida pública, mas sempre respeitando a diversidade de opiniões e a liberdade individual. Em resumo, a maçonaria não é uma organização política e não tem afiliação com partidos políticos. No entanto, a organização tem valores e princípios que são importantes para a política e para a vida em sociedade, e incentiva seus membros a participar da vida pública com ética e integridade, trabalhando sempre pelo bem comum. A maçonaria e a educação. A maçonaria valoriza a educação e a busca pelo conhecimento. Muitos maçons são professores ou trabalham em áreas relacionadas à educação. A organização também oferece programas de educação para seus membros, incluindo cursos sobre história, filosofia e simbolismo maçônico. A maçonaria sempre teve uma forte conexão com a educação e a busca pelo conhecimento. Desde sua origem, a organização tem sido uma defensora da educação como um meio para aprimorar o indivíduo e a sociedade como um todo. Por isso, a maçonaria tem desempenhado um papel importante na promoção da educação em diversas áreas. Uma das formas em que a maçonaria promove a educação é através do estímulo à leitura e ao estudo. Os maçons são incentivados a ler livros e a buscar conhecimento em áreas diversas, como filosofia, história, arte, ciência, literatura, entre outras. A maçonaria também promove palestras e debates sobre temas de interesse geral, como ética, moral, cidadania, política e cultura, para que seus membros possam aprimorar seus conhecimentos e ideias. Além disso, a maçonaria tem histórico de fundar escolas, universidades e outras instituições de ensino. Na Inglaterra, por exemplo, a maçonaria esteve envolvida na fundação de diversas universidades, como a Universidade de Oxford e a Universidade de Cambridge. No Brasil, a maçonaria teve um papel importante na fundação de diversas escolas, como a Escola Normal da Bahia, a Escola de Engenharia de Minas Gerais e a Universidade Mackenzie, entre outras. A maçonaria também tem um papel importante na promoção da educação infantil. Muitas lojas maçônicas promovem programas de alfabetização, de incentivo à leitura e de apoio escolar para crianças carentes ou em situação de vulnerabilidade social. Além disso, a maçonaria também tem apoiado iniciativas de educação para jovens e adultos, como cursos profissionalizantes e de formação técnica. Em resumo, a maçonaria tem uma forte conexão com a educação e a promoção do conhecimento. A organização incentiva seus membros a buscar o conhecimento e a se aprimorar em diversas áreas. Além disso, a maçonaria tem histórico de fundação de escolas, universidades e outras instituições de ensino, e tem promovido programas de apoio escolar e educação infantil em diversas comunidades. A maçonaria e a comunidade. A maçonaria é uma parte ativa das comunidades em que está presente. A organização patrocina muitos projetos comunitários, como programas de caridade e projetos educacionais.
Os membros da maçonaria também são encorajados a serem cidadãos ativos em suas comunidades e a trabalharem para melhorá-las. A maçonaria tem um compromisso com a comunidade e tem desempenhado um papel importante na promoção do bem-estar social e no desenvolvimento das comunidades locais em que está inserida. A organização tem uma longa história de envolvimento em projetos sociais, filantrópicos e humanitários, com o objetivo de ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Entre as ações da maçonaria em prol da comunidade estão as campanhas de doação de sangue, ações de apoio a hospitais e outras instituições de saúde, programas de assistência social, projetos de recuperação de patrimônios históricos e culturais, e ações de proteção ambiental. Muitas lojas maçônicas também promovem atividades culturais, como concertos de música, exposições de arte e palestras sobre temas de interesse geral. Além disso, a maçonaria tem promovido ações de solidariedade em momentos de crise e emergência. Em casos de desastres naturais, como terremotos, enchentes ou incêndios, a organização tem mobilizado seus membros e recursos para prestar assistência às vítimas e ajudar na reconstrução das áreas afetadas. Em momentos de conflitos e tensões sociais, a maçonaria tem buscado promover o diálogo e a conciliação, trabalhando para a construção da paz e da harmonia social. A maçonaria também tem um papel importante na promoção da cidadania e do engajamento cívico. A organização incentiva seus membros a participar ativamente da vida da comunidade, por meio do voluntariado, do exercício do voto consciente e do respeito às leis e instituições democráticas. A maçonaria tem buscado formar cidadãos comprometidos com os valores de liberdade, igualdade, fraternidade e tolerância, que são fundamentais para uma sociedade justa e democrática. Em resumo, a maçonaria tem um compromisso com a comunidade e tem desempenhado um papel importante na promoção do bem-estar social e no desenvolvimento das comunidades locais. A organização tem promovido ações de solidariedade, filantropia, proteção ambiental, cultura e engajamento cívico, sempre com o objetivo de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e solidária. O futuro da maçonaria. A maçonaria enfrenta desafios no mundo moderno. A organização tem lutado para atrair novos membros e enfrentou críticas por seu sigilo e exclusividade. No entanto, a maçonaria continua a existir e muitos membros permanecem dedicados à organização e seus ideais. O futuro da maçonaria é incerto, mas a organização certamente terá um lugar na história por muitos anos. O futuro da maçonaria é algo difícil de prever, pois depende de muitos fatores, como o contexto social e político em que a organização está inserida, as mudanças culturais e tecnológicas em curso, a própria evolução da instituição e as tendências observadas no comportamento e nas expectativas das novas gerações. No entanto, é possível afirmar que a maçonaria continuará a existir e a desempenhar um papel relevante na sociedade, desde que seja capaz de se adaptar às novas realidades e demandas do mundo moderno, sem perder de vista seus valores e princípios fundamentais. Uma das principais tendências observadas no mundo contemporâneo é a busca por maior transparência, participação e engajamento cívico por parte da sociedade. Nesse sentido, a maçonaria pode se fortalecer se for capaz de se abrir mais para o mundo externo, promover maior diálogo com a sociedade e ser mais ativa na busca por soluções para os problemas sociais. Além disso, a maçonaria pode se beneficiar do avanço tecnológico para ampliar sua visibilidade e impacto social, por meio da utilização das redes sociais e outras ferramentas digitais. Também pode ser importante para a maçonaria investir em programas de formação e capacitação dos seus membros, visando aprimorar sua atuação na sociedade e garantir a continuidade da organização. Por fim, a maçonaria pode se fortalecer se for capaz de atrair novos membros, especialmente os mais jovens, que possam contribuir para a renovação da organização e para sua adaptação às mudanças em curso na sociedade. Para tanto, é preciso que a maçonaria seja capaz de se comunicar de forma clara e eficaz seus valores e princípios, e de se apresentar como uma instituição relevante e ativa na busca por um mundo mais justo, fraterno e solidário. Conclusão. A maçonaria é uma organização com uma rica história e tradição. Embora tenha sido envolvida em muitas teorias da conspiração, a maçonaria é realmente uma fraternidade dedicada ao desenvolvimento pessoal e à melhoria da sociedade. Os símbolos maçônicos e os rituais são projetados para ajudar os membros a buscar a sabedoria e a verdade. A maçonaria também valoriza a caridade e a igualdade e tem sido uma força para o bem em muitas comunidades em todo o mundo. O futuro da maçonaria é incerto, mas a organização certamente deixou uma marca na história e continuará a ser estudada e discutida por muitos anos. Assim terminamos mais um vídeo do canal Trilha Maçônica, e esperamos que tenha gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para nos dar esse importante apoio. E não saia sem deixar seu like e comentar, isso fará com que o vídeo alcance mais e mais pessoas boas que desejam se tornarem melhores.
Só mais um recado importante: se você deseja conhecer um pouco mais profundo sobre a maçonaria, acesse a descrição e clique no link do nosso treinamento e também, se desejar, acesse nossa loja de artigos maçônicos. Com preços justos a todos os irmãos, sejam maçons ou não. Juntos somos muito mais fortes. Fraterno abraço e que o grande arquiteto do universo ilumine sua caminhada. Até breve.